E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui, Memórias do Subsolo, Fyodor Dostoiévski. Bom, Dostoiévski aí é um dos maiores romancistas da história, né, do século XIX, ele foi filósofo, jornalista, ele também é considerado meio que um psicólogo, porque todos os livros dele, os personagens, ele consegue descrever de uma forma bastante clara, assim, a psique humana, né, o comportamento de todos os seres humanos. Então ele é tido como um escritor que tratou muito de psicologia, de certa forma. Ele tem muito pontapé também para o existencialismo, né, porque ele trata dessas questões de angústia, sentido da vida e tudo mais, né, o absurdismo. E nesse livrinho aqui é um personagem, e o livro é dividido em duas partes. Na primeira parte é meio que um monólogo dele falando umas ideias dele, e a segunda parte são 3 episódios. Como de costume, em livros de ficção, eu farei a primeira parte aí sem spoiler e a segunda parte com spoiler, mas já aviso de antemão que eu fiquei meio resistente a fazer uma parte com spoiler e sem spoiler, porque o que do livro está na escrita, não na história em si. Mas, caso alguém queira se preservar e nem saber como é a história, então eu acabarei separando aí. Bom, como eu falei aí, o livro é dividido em duas partes, e aí aqui essa edição ela tem mais nota de edição e apresentação, que é do tradutor mesmo aqui. E eu achei bem legal a apresentação e a nota de edição, porque ele dá um contexto mais geral, assim, de em que momento essa obra do Dostoiévski apareceu, como é que estava a carreira dele na época e tudo mais. E isso ajuda a entender um pouco o contexto histórico em que o livro foi escrito, o que estava acontecendo, até para entender muita coisa que está no livro, porque a primeira parte aqui, que ele é mais um monólogo, ele trata de muitas questões filosóficas que estavam em voga na época, né? Então ele cita ideias de outros pensadores. Se eu não me engano, ele não fala os pensadores aqui, né? Mas aí lá tem uma notinha de rodapé que diz assim, ele tá falando sobre ideias, sei lá, tipo do Adam Smith, do Stuart Mill, alguma coisa nesse gênero, e daí tem a notinha de rodapé para conseguir fazer um pouco melhor a conexão, senão às vezes pode ficar um pouco solto, né? E aí, a primeira parte aqui é o subsolo, e daí é esse monólogo, onde ele começa a tratar de várias ideias, né? Ele pega questões filosóficas, mas ele trata com um ar meio irônico, assim, aquelas ideias e tal. E aí dá pra ver que esse nosso personagem, que ele não tem nome, né? Ele só é tido como o homem do subsolo. Ele parece ver muito isolado, ele é amargurado, rancoroso e tal. Então todas as ideias dele ali é sempre exposta de uma forma irônica e às vezes até muito provocativa, né? E dá para perceber assim que o personagem ele tem uma dificuldade de lidar consigo mesmo, né? Então, como se ele quisesse passar uma imagem dele, mas no fundo ele é outra coisa. Então, ele até começa dizendo aqui que ele é um homem agressivo e não sei o que, violento. Mas depois ele fala que não é nada disso, que ele tenta ser um homem bom e tal. Então, ele a todo momento dá a entender que ele está tentando vender uma imagem dele e no fundo ele não é nada daquilo, né? E aí a segunda parte aqui, que é a propósito da neve molhada, são 3 episódios, eles são meio que conectados, porque acontecem de forma cronológica. Eu falarei na parte com spoilers como é que é a história, mas aí aqui já é a interação do personagem com outros personagens, e aí vai sempre pegando nessa questão de que ele quer meio que apresentar uma imagem dele, mas ninguém leva ele a sério, então ele tenta contornar, fazer uma coisa meio teatral nas circunstâncias para tentar chegar num determinado desfecho. Ele não chega nesse desfecho, as coisas acontecem de outro jeito, e aí ele começa a ficar mais irritado, com raiva. É bem curioso, assim, pelo jeito que ele escreve, porque dá pra ver que o personagem tá naquela angústia, né? Ele tá sofrendo com aquilo. E é bem curioso, assim, porque ele fica naquela confabulação de, se eu agir dessa forma, então eles pensarão tal coisa. E aí ele age dessa forma e não acontece aquilo. E ele vê que as pessoas meio que continuam ignorando ele, e aquilo vai deixando ele mais amargurado, mais ressentido, porque ele acha que as pessoas tinham que respeitar ele, mas do ponto de vista dele as pessoas não estão respeitando, as pessoas meio que não estão dando bola para ele. Só que a forma como o texto é escrito, ele vai afundando cada vez mais, dá pra ver o personagem assim, meu Deus, dá vontade de dizer assim, cara, para, tipo, para de ficar confabulando sobre o futuro, sabe? Tipo, leva a vida do jeito que é.
Mas é aqui que entra aquele aspecto de que o Dostoiévski meio que trata da psicologia humana, né? Porque muitos de nós temos isso, já passamos por um período assim, tem pessoas que vivem assim, né? De ficar confabulando de que se eu vender uma imagem tal, as pessoas me tratarão desse jeito, e aí eu tenho essa dinâmica de poder, essas coisas assim. Então, das pessoas ficarem confabulando sobre as coisas que acontecem na vida delas, né? Tipo, em anos à frente e tal. E o personagem, ele tem isso. Só que na forma que está escrito, dá para ver o personagem se afundando nesse pensamento, né, nessa confabulação, hipotetizando as coisas. Bom, como vocês podem ver, o livro é bem pequenininho aqui, é uma leitura super tranquila, não é difícil a escrita dele, não é rebuscada nem nada assim. É só aquela coisa dos nomes russos, que daí, como é uma coisa bem fora do normal para nós, na hora às vezes pega, assim, tentar lembrar dos personagens e tal, pode ser um pouquinho difícil, mas não tem tantos personagens aqui. De uma forma geral, assim, eu gostei do livro, é o primeiro livro do Dostoiévski que eu leio, né, estou tentando entrar um pouco mais em literatura clássica, assim, desse tipo de leitura. Gostei bastante do livro, principalmente, assim, gosto bastante, vocês que acompanham o canal aí sabem que eu gosto bastante de livros de psicologia, comportamento de forma geral, então ver a psicologia humana, essa natureza da psique humana ser retratada num romance, num personagem, e conseguir ver isso por meio da escrita, de um relato do próprio personagem, é maravilhoso, assim, né? O jeito que ele vai escrevendo, dá para ver como o personagem está vivenciando aquilo. E esse é o grande quê do livro. Não sei se os outros livros também são assim, mas para quem gosta dessa coisa de imergir na mente do personagem, né, de como o personagem está enxergando as coisas, o livro vai muito nesse sentido. Então fica aí a indicação para vocês. Bom, agora é a parte com spoilers, então quem não quiser saber absolutamente nada sobre a história do livro, pode cair fora. Aqui na primeira parte, Subsolo, como eu falei, é um monólogo. Ele vai pegando várias ideias de diversos pensadores da época, principalmente ali século XIX, e ele vai fazendo contrapontos, assim, só que sempre de uma forma muito irônica, e sempre como se o personagem ele fosse muito mais inteligente que as outras pessoas. E ele sempre fala direto com o leitor, né? Ele fala assim, os senhores, não sei o que, né? Ele chega a tratar um ponto aqui, às vezes meio até de questão de livre-arbítrio, né, sobre o personagem ser livre para fazer as coisas ou não. É uma parte que fica um pouco mais desconexa, porque ela não tem nenhum evento prático, ele está literalmente tratando de ideias e discutindo essas ideias. Como ele não pega as ideias muito a fundo, às vezes fica um pouco perdido, não dá para entender direito que ideia ele está falando, mas como eu falei no início, tem as notas ali, então às vezes diz, ele está falando das ideias de tal autor. Então para quem conhece esses autores, né, eu lembro principalmente aqui do Stuart Mill e do Adam Smith, mas ele fala de outros, tipo jornalista russo, outras pessoas assim. Quem conhece eles e sabe do trabalho deles, aí de repente fica mais fácil de conseguir conectar essas ideias. É uma parte que ficou um pouquinho mais confusa, mas dá o primeiro pano assim para entender o personagem. Ele vive isolado, dá para ver que ele é uma pessoa muito amargurada, como se ninguém gostasse dele. Ele foi um funcionário público, mas hoje ele já está aposentado e pobre, ele tem um criado lá. Mas aí ele vai meio que rebatendo essas ideias e sempre se achando muito inteligente. E a segunda parte aqui, a propósito da Neve Molhada, ele até diz aqui qual é a referência para esse título, né? Não lembro agora de cabeça, mas está anotado em uma parte aqui do livro. E aí aqui são 3 episódios. Ele começa contando de um dia que ele vai num bar, um lugar assim, e aí ele tá num lugar que é meio que a entrada, e aí ele tá, tipo, atrapalhando a passagem das pessoas. E aí o segurança do lugar vem meio que, tipo, pede para ele ir pro canto, assim, sair ali da frente. Só que daí ele começa a ficar amargurado com aquilo, porque assim, o segurança meio que tirou ele dali como se ele não fosse nada. E o segurança, tipo, meio que só botou ele pro lado e depois saiu. E ele acha que aquilo foi desrespeitoso, que o segurança tinha que ter falado com ele e tal. E aí ele começa a remoer essa ideia, porque ele quer se vingar desse segurança. E aí ele começa a ir no lugar para ver onde é que o segurança mora, alguma coisa assim. E aí ele descobre que daí tá na rua. E aí depois de um tempo, eu não lembro quanto tempo, ele encontra, acho que é o mesmo segurança aqui no caso, que é um cara que sempre que ele passa na rua, ele desvia pro cara passar. E aí ele começa a ficar indignado, porque assim, pô, é sempre eu que tenho que desviar e tal.
E aí ele começa a elaborar um plano para tipo assim, não, hoje eu não vou me desviar, eu vou esbarrar nele. Só que ele passa anos planejando isso. E ele vai se afundando nesse pensamento, né? De tipo assim, não, porque é um absurdo eu ter que desviar, eu vou esbarrar nele, e se ele falar alguma coisa, eu perdoarei ele, porque daí ele tem que pedir desculpa para mim. O personagem, ele sempre tenta se colocar nesse ponto de que ele é superior aos outros, e os outros têm que se ajoelhar diante dele. Todo o livro aqui vai sempre nessa pegada. E aí ele até compra roupas e um chapéu para poder esbarrar pelo cara, porque ele acha que se ele estiver bem vestido, a impressão que ele causa no cara é diferente, daí o jeito que o cara falará com ele será diferente também. E ele vai matutando essa ideia. Até um dia aqui, se eu não me engano, ele esbarra no cara, ele fica várias vezes assim, hoje eu vou esbarrar, só que na hora que chega ele desvia, né? E aí tem um dia lá que eu acho que ele consegue esbarrar assim, mas tipo, não acontece nada. O cara meio que saiu o caminho dele. E ele fica indignado com aquilo também. Então o personagem ele vai se afundando nesse absurdo de que ele quer que as pessoas enxerguem ele de uma determinada forma, mas ninguém se importa com nada. E ele é a única pessoa que vive confabulando sobre como as coisas tinham que ser, como as pessoas deveriam olhar para ele, sobre como o mundo é absurdo e não sei o que. Só que ninguém dá a mínima para nada, só ele. E a verdade é que, por ser a única pessoa que se importa com isso, ele é a única pessoa que vive angustiada com isso. E aí vem essa questão da psique humana, né? E aí logo em seguida aqui ele visita a casa de um colega de trabalho, alguma coisa assim, de um outro funcionário público. E aí tem um outro colega deles que foi promovido e tal, tá com uma alta patente lá de oficial, e ele será transferido para uma outra cidade. E aí eles marcam lá de fazer uma despedida. Só que ninguém considera que o nosso personagem aqui, o Homem do Subsolo, ele vai. E aí o Homem do Subsolo diz que vai e tal, né? Na verdade, eles falam lá na questão de dinheiro, quantos rublos levar. E aí o personagem fala assim, não, mas ele contou, ele contando aqui no livro assim, mas o fulano contou 21 rublos sem contar os 7 que eu daria. Então são 28, né? Mas tipo assim, como se ele precisa provar que ele tem o valor e tudo mais. E aí, quando ele fala que levaria tantos rublos, aí os personagens falam assim, mas tu vai, então? Aí ele diz, claro, vou, não sei o quê. E ele nem era amigo do cara direito, né? Tipo, estudou com o cara na escola, alguma coisa assim. E aí, eles combinam de ir num hotel lá para fazer a despedida, só que eles combinam de ir às 6 e o nosso personagem aqui, ele chega às 5. Só que ele passa o dia inteiro se preparando para o evento, como que ele vai vestido, e aí ele vê lá que a roupa dele está surrada, e ele fica indignado porque aquilo causará uma determinada impressão, que ele não quer que seja aquela impressão e tal. E aí ele chega lá, das 6 horas, os outros personagens não chegaram, eles vão chegar tipo 7 horas, alguma coisa assim, porque teve um problema, eles tiveram que remarcar e eles não sabiam, o cara lá que remarcou não sabia o endereço dele, não mandou avisar, não sei o que. Só que daí ele já começa a achar assim, não, que ele está sendo desrespeitado, né? Então daí na hora que senta todo mundo na mesa, é ele, acho que mais 4 personagens, né? São os 3 amigos, mais o cara que vai viajar, vai se mudar. E aí ele começa a pensar em toda a dinâmica que ele precisa desenvolver ali na mesa, né, com os colegas ali, para que os colegas respeitem ele, peçam desculpa para ele, porque ele acha que eles têm que pedir desculpa, não sei o quê. E aí ele começa a fazer as coisas, só que os outros personagens meio que estão cagando para ele. Ninguém se importa, ele diz, porque tem que respeitar ele, tem que pedir desculpa. Ninguém pede desculpa de nada, ninguém parece se importar com ele, ninguém parece pedir a opinião dele, nem nada. E ele vai ficando cada vez mais amargurado. Aí tem uma hora lá que ele começa meio que a desafiar eles, e eles acham que ele tá sendo muito grosseiro mesmo, né? Porque tipo, ele começou a falar umas coisas que não tinha nada a ver na mesa, de insultar outras pessoas e tal. E só que daí eles começam a falar pra ele assim, não tem nada a ver, tá assim, etc. E aí tem uma hora que eles estão lá bebendo, não sei o quê, e ele começa a achar assim, não, agora eu não falarei mais nada, eu esperarei até eles falarem comigo. Mas aí ninguém fala com ele. E ele vai ficando mais indignado, e daí ele vai lá e ele fala primeiro, né? E aí tem uma hora que ele começa a andar de um lado para o outro na sala, enquanto os caras estão lá no sofá, conversando e tal, porque ele quer ser notado. A todo momento ele quer que as pessoas olhem para ele, respeitem ele, reconheçam ele por alguma coisa que ele acha que tem que ser reconhecido, e a história vai indo nesse sentido. E aí, no final ele fala lá deles fazerem um desafio e tal, porque ele fez um discurso que acabou parecendo ofensivo, não sei o quê.
E a princípio deu a entender que é um desafio de pistola, tiro-alvo, alguma coisa assim, porque ele fala uma hora sobre ter que comprar armas lá. E aí ele sai dali, e aí ele vai para um outro lugar, que é tipo uma loja de alfaiataria, onde a princípio na época as pessoas meio que se encontravam nessas lojas à noite, né? Tem histórias aí, questão de mafiosos que acabavam fazendo isso também, né? E aí quando ele chega lá nessa loja, os caras não estão lá. E ele acha que os caras se encontrariam naquela loja. Só que daí quando ele chega lá, tem uma moça lá dentro, Lisa, o nome dela. E aí ele, tipo, a menina é mais nova e tal, e ele faz algumas perguntas para ela, e aí ela parece sempre meio na defensiva, assim, respondendo de uma forma meio grosseira. E aí ele fica ele se sente cutucado, assim, porque parece que ele está sendo provocado e tal, e aí ele tenta jogar um jogo com ela, de falar como o amor é bonito e não sei o que, só que a menina parece não se importar. E aí tem uma hora que ele dá meio que um discurso lá falando, que o pai sempre ama a menina, porque a menina é não sei o que pro pai e tal. E a menina tem uma hora que dá a impressão de que ela daria uma risada, alguma coisa assim, e ele fica ofendido com aquilo, porque ele acha que ele tá soando ridículo. E aí ele começa a dar um discurso bastante grosseiro em direção à menina para falar, porque ela é uma estrangeira, né, ela parece estar meio que refugiada lá. E aí ele começa a falar que a menina que nem ela ia viver tipo meio que na rua, porque a hora que ela ficasse velha ela seria jogada na rua, ela seria tratada igual uma outra mulher que aconteceu numa rua ali, que ela acabou tipo apanhando na rua e todo mundo xingava ela, não sei o quê. E aí no final a menina meio que começa a chorar, começa a se compadecer e tal, e aí depois ele fala que se ela quisesse visitar ele, não sei o quê, e aí ele vai embora. Só que daí ele fica matutando aquilo, porque ele não queria que a menina fosse visitar ele, porque do jeito que ele falou, deu a entender que ele era um cara poderoso e tal, e na verdade ele é um aposentado pobre, fudido lá, né? E aí ele não quer que ela veja onde que ele vive, e aí ele tem esse criado, o Apollon, e o Apollon é um cara meio... Ele diz que o Apollon é grosseiro, e daí o Apollon destrataria ela, não sei o quê. E aí ele passa dias remoendo isso que ele não quer que ela venha, ele fica ansioso e tal, ele não consegue fazer as coisas. E aí ele atrasou o pagamento do criado, porque ele pegou aqueles rublos para poder pagar o negócio com os amigos para bebedeira, né? E aí ele acha que a culpa é do Apollon, porque o Apollon é que, como ele é grosseiro, o fato do Apollon não tocar no assunto é uma questão de desrespeito com ele, então ele quer que o Apollon venha pedir desculpa para ele, para daí ele pagar os rublos do trabalho do Apollon e não sei o que, mas o Apollon nunca dá a mínima e ele fica irritado com isso. E aí tem uma cena que ele chama o Apollon para ir no quarto dele, o Apollon aparece lá e daí ele diz assim, tu vieste aqui para falar sobre aquilo, né, sobre o salário e tal, é isso que tu veio perguntar, não sei o que, mas o Apollon não fala nada. E aí o Apollon meio que dá as costas e ele fica irritado com aquilo, tenta brigar com o Apollon, não sei o que, gritar com ele. E aí a tal da Lisa acaba entrando, isso 4 dias depois do evento lá. E aí... quando a Lisa entra, ela vê ele gritando com o Apollon, ele vê ele tipo, num roupão todo estrupiado, aí ele fala que o sofá na casa dele tem uma lona cobrindo, um negócio bem feio e tal, e aí ele fica desesperado porque ela viu ele naquela situação onde ele tá gritando com o criado e ele não tá bem vestido e tal. E aí eles começam a conversar ali, e aí ela fala alguma coisa sobre ter gostado dele, só que daí ele começa a confabular que ele seria o herói dela, e aí um dia eles estariam casados e teriam filhos e tal, e ele vai criando aquela fantasia na cabeça dele, igual no restante do livro inteiro. Eu tô rindo porque é engraçado ler isso no livro, né? Toda hora ver o personagem fantasiando de coisas assim, tipo, longínquas, né? Então a menina nem tinha chegado na casa dele e ele já estava pensando assim, porque se ela viesse ele diria tal coisa, e se ele dissesse tal coisa ela falaria tal, mas se ela falasse tal coisa eu agiria de tal forma, e daí ela tipo, se ajoelharia aos meus pés e sucumbiria a mim e não sei o que. Então assim, ele fica fantasiando daquilo o tempo inteiro. E dá pra perceber que assim, a única pessoa que tá sofrendo com isso é ele. Os outros personagens meio que estão cagando pra tudo. Ele é o único ali que fica vivendo nesse mundinho dentro da cabeça dele e sofrendo com isso. E aí eu não lembro direitinho aqui como é que era o final, né? Mas aí a menina tipo, meio que também vai embora, ela depois não quer mais falar com ele, e aí ele tá arrependido e quer ir correr atrás dela. Mas aí quando ele sai na rua, ele procura já não ver ela e tal. Então o livro é mais ou menos assim.
Eu lerei um trecho agora para vocês entenderem como é que essa questão da escrita de que o personagem fica se afundando, né, confabulando sobre as coisas. Eu estava parado no salão de bilhar e, por inexperiência, barrava o caminho por onde as pessoas tinham de passar. O oficial me puxou pelo ombro e, em silêncio, sem aviso nem explicação, me tirou do lugar onde eu estava e me colocou em outro, e depois foi em frente, como se eu nem existisse. Uma surra eu até podia desculpar, mas nunca poderia perdoar o fato de ele ter me trocado de lugar sem sequer perceber minha existência. O diabo sabe o que eu não daria naquela hora por uma boa briga de verdade. Uma briga mais digna, mais decente, por assim dizer, mais literária. Eu estava sendo tratado como se fosse uma mosca. O oficial tinha uns 10 Vershock de altura. Vershock é uma unidade, né? Já eu sou baixinho e franzino. Uma briga, aliás, estava perfeitamente ao meu alcance. Bastava protestar e, claro, eu seria jogado pela janela. Mas pensei melhor e preferi cair fora dali, me roendo de raiva. Confuso e perturbado, saí da taverna e fui direto para casa. Mas no dia seguinte continuei minha devassidãozinha, ainda mais tímido, mais amedrontado, mais tristonho do que antes, como se tivesse lágrimas nos olhos. Mesmo assim, continuei. Por falar nisso, não pense que foi por covardia que tive medo do oficial. Nunca fui covarde. No fundo, embora eu tenha sido covarde o tempo todo, na prática, mas esperem um pouco. Antes de rir, há uma explicação para isso. Eu tenho explicação para tudo, podem ter certeza. Ah, quem dera o oficial fosse desses que aceitam travar duelo. Mas não, ele era justamente um daqueles cavalheiros, extintos há muito tempo, infelizmente, que prefeririam agir com tacos de bilhar nas mãos ou, a exemplo do tenente Pirogov de Gogol, recorrer às autoridades. Tais cavalheiros não travavam duelos e, em todo caso, achariam até indecente duelar contra um pobre civil. De resto, no geral, consideravam o duelo inconcebível, coisa de livres pensadores, de franceses, mas nem por isso deixavam de ofender os outros à vontade, ainda mais no caso de terem 10 Vershock de altura. Bom, então é isso, já deixei o parecer do livro lá no final, fica aí a indicação para vocês.